Bem-vindos ao nosso curso de inglês para iniciantes, onde você vai aprender inglês do zero e finalmente deixar de ter esse rótulo de aluno iniciante que te persegue por anos. Em pouco tempo você irá se transformar em um aluno intermediário de inglês. Aqui no curso você vai ter acesso imediato a 37 aulas completíssimas com todos os detalhes sobre cada tema para que não haja dúvida nenhuma ao final do estudo de cada assunto. O objetivo, o foco dessa nossa entrevista aqui é tratar sobre os judeus sefarditas, no qual a história foi muito dolorosa, muitas pessoas já conhecem, outras estão conhecendo agora. Tratar também sobre a aquisição da nacionalidade portuguesa, dar dicas sobre o processo da CIL, enfim, falar sobre a lei, uma série de coisas que envolve esse título sefarditas. Dentro desse tema, você tem alguma obra que você já publicou? Tenho algumas. Bom, eu gosto de escrever, né? Eu sempre gostei de escrever. E o que eu notei também foi uma carência no sentido de obras sobre os descendentes. Eu senti não só um vácuo, um vazio, porque o que você vê são grandes escritores, como a doutora professora Anita Novinsky, de abençoada memória, e outros grandes genealogistas e historiadores. Genealogistas não, historiadores, desculpe, falei a palavra errada. Você vê mais obras de historiadores contando a história dos cristãos novos, dos judeus. Isso felizmente, tem vasto material, tem material de excelente qualidade, que eu tenho uma biblioteca dessas obras da Novinsky, de outros autores festejados e excelentes sobre judaísmo, sobre cristãos novos, enfim. Mas eu pensei, fica uma coisa assim, você lê os livros, você fala, legal, bacana, que interessante, mas o que aconteceu depois deles? O que aconteceu? Os descendentes deles, a história e as histórias das famílias. Aí tem um vácuo. O que aconteceu com essa gente? Então, tipo, né, evaporaram, viraram fumaça? Não, as famílias continuaram. E aí eu pensei, bom, já que eu fiz toda essa pesquisa, tenho uma vasta e rica história familiar, tanto pelo lado materno como paterno, séculos de histórias, eu senti que havia essa necessidade da história dos cristãos novos ser contada sob a ótica do descendente, das famílias. Como é que foi a história das famílias? Não, como eu falei, não como historiador falando da história dos cristãos novos, mas e as famílias? Vamos ouvir o outro lado, né? Como é que ficou a história das famílias, os descendentes? Então eu resolvi contar em livros, narrar a história das minhas pesquisas, enfim, da minha família. Eu publiquei alguns livros, eu vou mencionar alguns, tem outros que estão em fase de produção e tem outro que está em fase de revisão. Atualmente eu tenho a primeira obra inédita, portanto, sobre a origem judaica da família Bicudo, uma tradicional família paulistana que possui ramos em outras cidades, Minas Gerais, até no Paraná. Eu já soube de pessoas de vários estados que são descendentes, porque é lógico que uma família que veio para São Paulo há muito tempo, em séculos de gerações, tem muitos descendentes que se espalharam pelo Brasil. E a obra Genealogia Paulistana, que é a obra mais tradicional de genealogia das famílias de São Paulo, foi escrita por um cristão devoto. Como a maioria das obras de genealogia feita por cristãos, ele retrata todos os pioneiros da cidade de São Paulo, as famílias, como cristãs. Não se fala em cristãos novos. E a família Bicudo, como várias outras famílias, como você bem sabe, tem ascendência cristã nova, mas essa ascendência é omitida, escondida. Você tem a dificuldade que existe na genealogia dos cristãos novos é que eles escondiam a origem. E
os genealogistas antigos eram todos cristãos, então eles, não só os cristãos novos, faziam questão de, com medo da Inquisição, que atuava inclusive em São Paulo, vieram emissários para cá, houve até casos de paulistas, alguns paulistas, por exemplo, teve um mesquita que foi queimado na fogueira da Inquisição. Então, as famílias escondiam, e a genealogia paulistana fala que os bicudo eram fidalgos, cristãos, assim como outros paulistas. Mas eu pesquisei, me deu muito trabalho, eu consegui fontes raríssimas, livros esgotados desde o século passado que não se encontra, não existe mais. Eu tive a sorte, como nós falamos, o fator sorte, de conseguir esses livros, inclusive importei, e me deu muita dor de cabeça, porque foi a genealogia cristã nova mais difícil que eu fiz foi a dos bicudo, porque eles esconderam com muita arte. Foram muito artistas em esconder a origem judaica, me deu muito trabalho, mas eu, como advogada militante, eu gosto de ir atrás de provas. Aqui em casa nós temos esse lado jurídico que nos ajuda na genealogia, que advogado vive em busca de provas, nós trabalhamos com provas, né? Então, eu fui atrás de provas, eu descobri. Aí eu escrevi um livro sobre a origem judaica da família Bicudo, um segredo oculto a 7 chaves, um segredo, né, secular, né? A origem judaica da família Bicudo está à venda na editora Clube de Autores, o site é www.clubedeautores.com.br, pode procurar lá sobre a família Bicudo, origem judaica da família Bicudo, autora Carmen Nogueira. Minha obra mais recente é uma obra, eu posso dizer, sem falsa modéstia, que é revolucionária, porque na minha genealogia matrilinear, minha ancestral materna mais antiga foi dar nos Açores. E como eu descobri que todos os costumes da minha família, eram judaicos, então eu quis saber dessa minha origem, até porque como eu sou apaixonada pela cultura judaica, ela dá muito valor à ascendência materna. Eu tinha essa curiosidade para ver onde que ia dar a minha ancestral materna mais antiga, matrilinear. Foi dar nos Açores. E eu tive uma grande frustração, uma alegria e uma frustração. A minha alegria foi que eu consegui avançar até o século XVII, encontrei certidões, obtive certidões, onde consta que a minha ancestral e mais algumas mulheres da família foram enterradas no costume judaico, com mortalha branca. Por quê? Na religião judaica, as pessoas são enterradas com a mortalha branca. Inclusive, é um costume que algumas pessoas dizem que, alguns anuncios do Nordeste dizem que mantém esse costume até hoje. Mas, enfim. E aí eu pesquisei, pensei, bom, será que é um costume açoriano? Não. Eu pesquisei centenas de registros de óbitos e todos, mesmo os pobres, porque algumas pessoas falaram assim, vai ver que elas eram pobres, porque lá nos Açores a maioria do povo era pobre mesmo. Mas vai ver que mortalha é porque eles não tinham dinheiro, era coisa de pobre. Não era, porque eu pesquisei nos livros centenas, eu olhei todos os registros de óbito, a minha família é uma das exceções. Tipo, eu encontrei menos de 10 registros de óbito com mortalha branca, e desses 10, eu encontrei mais ou menos 10, na minha família tem metade. Então eu pensei, bom, isso é um indício. Mas, infelizmente, os livros mais antigos, anteriores, que poderiam ligar a minha origem cristã nova em Portugal continental, Espanha, algum lugar assim, se perderam os livros mais antigos. Existem lugares dos Açores onde é possível, mas no caso da minha ancestral, os livros mais antigos, está provado que não tem. Então, consegui só até o século XVII. Aí eu fiz o teste de mtDNA, eu fiz 2 testes de DNA, porque eu acredito que muitos dos membros do seu canal, inscritos, tenham feito ou tenham vontade de fazer teste de DNA. Aqui eu abro um parênteses e digo o seguinte: primeiro faça a genealogia, que é o mais importante. O teste de DNA é um complemento. Depois que você terminou a genealogia, eu acho importante para complementar. O nome desse trabalho se chama genealogia genética. É o trabalho mais completo que você pode fazer na sua genealogia. Você ter
a genealogia completa por provas, aí o que você não consegue, que um livro se perdeu, que é comum, é normal, você tem algum ramo que você não consegue avançar, enfim, aí o teste de DNA é útil, pelos primos, pelas regiões que você descobre. Aí eu tinha o segredo da Maria Alvernaz. Qual era a origem da Maria Alvernaz? Eu não sabia onde que... Eu não tinha o nome dos pais dela, que eu pudesse ligar em alguma origem judaica e tal. Aí não era questão de cidadania, porque realmente eu já tinha cidadania, a minha questão era curiosidade pessoal mesmo. E aí eu tive uma grande surpresa, eu fiquei perplexa com o resultado do teste que eu fiz do DNA materno, mtDNA, que é só da linhagem materna que dá na origem da Maria Alvernaz. E aí eu fiquei surpresa, porque eu achava que a origem dela seria ou espanhola, ou norte da África, enfim, uma origem tradicionalmente anuncia, que a gente conhece dos judeus portugueses, né? E para minha curiosidade não, minha perplexidade, meu espanto saiu lá, que a origem dela era o norte da Europa. Como é a empresa mais tradicional de genealogia que eu fiz, que é a Family Tree DNA, a empresa norte-americana, foi feita nos Estados Unidos, eu pensei, não, mas será que a empresa errou? Como? Açores vai dar no norte da Europa? O que tem a ver uma coisa? Deve estar errado. Mas eu vi que realmente, eu tinha uns primos de DNA que realmente são meus primos também, eram Vernaz, de outras famílias açorianas tradicionais. Bom, aí pesquisando, eu sou realmente neurótica, eu puxei esse lado judaico, que judeu é neurótico por pesquisa. Você vê judeu, por isso que tem tanto cientista judeu, a gente está sempre pesquisando as coisas. Aí eu pensei, eu vou pesquisar isso a fundo. Aí eu olhei, quando você faz o teste de DNA, sai a região de onde veio o seu ancestral e os primos, que é a parte que eu acho mais interessante. E dos meus 40 primos de DNA, pelo lado materno açoriano, eu fiquei impressionada. 35 de 40. 35 são de famílias de ascendência judaica da Europa Ocidental, alguns do leste europeu, né? Enfim. E 5 de famílias açorianas. Aí pesquisei a história, eu fui pesquisar a história dos judeus nos Açores, porque até então eu conhecia as obras dos historiadores e genealogistas portugueses, que assim, eu digo que é semelhante aos historiadores e genealogistas brasileiros antigos, que eles se preocupavam com fidalgos, né? Então todo mundo era fidalgo, ou então eles diziam que era fidalgo porque era chique dizer que era fidalgo, né? Cristão fidalgo. Mas, assim como na genealogia paulistana e outras obras de genealogia tradicionais, antigas, todos eram cristãos. E eu vi que tinha alguma coisa errada, que não estava batendo pela minha genealogia e pelo meu teste de DNA. E eu fui pesquisar em várias fontes possíveis, imagináveis, fontes não só tradicionais portuguesas, porque a genealogia portuguesa dos Açores é equivocada. Desculpe falar, não é simpático falar isso, mas eu não tenho muitos elogios a esse aspecto, porque eles fizeram uma genealogia baseada só em cristãos fidalgos, e realmente teve os cristãos com alguma origem fidalga que foram lá para os Açores. Porém, aí tem um porém, teve muita influência judaica açoriana nos Açores, tanto de judeus sefaraditas, como se sabe, como, pasme, judeus askenazim, que são judeus da Europa Ocidental e leste europeu. E nunca ninguém tinha falado isso, que os açorianos tinham sido povoados por judeus da Europa Ocidental. Isso daí, e eu cheguei a essa conclusão com base não em achismo, com base em provas. Eu pesquisei todos os documentos possíveis da época e também em bancos de dados judaicos, porque se eu estou fazendo uma história com base em cristãos novos e em judeus, eu devo seguir sob uma ótica não cristã, sob uma ótica judaica. Por isso que a professora Anita Novinsky revolucionou a nossa história, porque é uma judia falando
estudando, pesquisando sobre judeus, porque, com o devido respeito de grandes historiadores cristãos, eles eu não vou dizer que é não só falta de interesse, mas também falta o conhecimento. Você tem que ter um conhecimento da história judaica, dos bancos de dados judaicos. Aí, por conta disso, eu publiquei um livro, A Colonização Judaica nos Açores, que é uma obra inédita que revela que os judeus foram pioneiros nos Açores, que isso é omitido da história tradicional portuguesa e que grande parte das pessoas que têm ascendência açoriana tem ascendência judaica, não só sefaradita, mas dependendo da região dos Açores, tem ascendência de judeus da Europa Ocidental. Então, tem parentescos com pessoas da Alemanha, da Bélgica, da França, da Holanda, de onde vem a maioria dos meus primos de DNA materno, ligam nessas famílias de origem judaica da Europa Ocidental. Então, pasmem, se você descende de açorianos antigos, o pessoal que estava lá antigo, famílias antigas, é bem provável que você tenha ascendência judaica askenazi, da Europa Ocidental, não só sefaradita. E eu coloco no meu livro também as pesquisas de DNA que provam que os Açores, o segundo grupo, depois dos portugueses, foi provado por testes de DNA feitos por pesquisadores portugueses, que o segundo grupo, em maior número, nos Açores, é o grupo judaico, de ascendência judaica. Então, foi uma presença maciça, relevante. E eu acho essa história, pela relevância e por ser inédito dizer que os Açores foram povoados por judeus da Europa Ocidental, várias famílias, não foram um, dois, nem três, foram milhares de famílias da Europa Ocidental com ascendência judaica. Merece ser divulgada. Então, se você tem interesse, também no Clube de Autores, www.clubedeautores.com.br, tem a colonização judaica nos Açores, né? No meu nome, Carmen Nogueira, vocês terão altas revelações. E também tem o Rabino Oculto, a saga de uma família de origem judaica, que eu estou reeditando, que conta a história da minha família, de forma resumida. E também vou editar um livro com genealogias cristãs novas de celebridades brasileiras, assim, pessoas bem conhecidas. Por exemplo, alguém falou que o Tarcísio Meira era descendente de cristão novo, era no sim? Não, né? Então, nós temos grandes nomes aqui do Brasil, desde o Dr. Ivo Pitangui, o maior cirurgião plástico de todos os tempos, era no sim. Tom Jobim, Vinícius de Moraes eram no sim. Chico Buarque de Holanda é no sim, esse já é mais conhecido. Mas grandes personalidades, a maioria dos presidentes da República, escritores, artistas brasileiros têm ascendência no sim. Então, convido os membros do grupo a conhecerem minhas obras no Clube de Autores, né, a autora Carmen Nogueira, que eu me dedico a escrever sobre essa nossa história riquíssima, que é tão pouco divulgada, e eu sempre incentivo as pessoas a publicarem livros contando a história dos anos 100, né, das famílias dos anos 100.